Da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, dando continuidade aqui a nosso encontro, né? Vamos estar falando hoje sobre andando em pureza, né? O andar cristão, a segunda parte. A gente vai estar falando disso a partir ainda dentro do capítulo 4, a partir do verso 17. A gente vai estar olhando a partir de agora. Nós vamos caminhar um pouco hoje à noite até o capítulo 6. Mas nós vamos estar olhando os pontos dentro do capítulo 4, 5 e 6. Vamos ver algumas coisas sobre ainda o andar cristão, certo? O andar cristão. Mas vamos orar ao Senhor. Nosso Pai amado e querido, que tanto nos ama. Estamos diante do Senhor, diante da autoridade da Tua Palavra e alegres porque Cristo é nossa vida. Alegres porque o Senhor tem nos amado assim de maneira maravilhosa, Pai. E nos tem proporcionado esse momento aqui de comunhão e de unidade no Espírito do Senhor e no compartilhamento da Tua Palavra. Cada irmão aqui presente que o Senhor trouxe, eu louvo o Senhor pela vida deles. E peço que o Espírito do Senhor ilumine os olhos do nosso coração, para que nós venhamos saber qual é a esperança da nossa vocação. No nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eu quero aprender com eles. E junto com eles, eu quero aprender do Senhor. Que essa palavra não seja apenas informação para a nossa mente, mas seja de fato a lâmpada dos nossos pés e a luz do nosso caminho. E assim nós rogamos a Ti, rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo, que cremos que tudo que pedirmos no nome dEle, segundo a Tua vontade, nos será dado. Então, Senhor, nos ensine nessa noite, nos exorte, nos corrija se necessário, mas fale-nos aquilo que eu e os meus irmãos precisamos ouvir. No nome de Jesus. Amém. Amém. Essa parte de Efésios capítulo 4, ela trata mais da conduta. Nós vimos de manhã que o andar cristão, nós fomos chamados para andar em unidade. Nós vimos de manhã isso, que nós fomos chamados para andar em unidade. Falamos um pouco disso. Essa segunda parte, ele vai tratar de muitas coisas que eram comuns entre o povo naquela época e que é comum entre o povo que não está em Cristo Jesus. São práticas completamente diferentes daquilo que o Senhor ensina. Então é importante que nós vamos observar isso e ver que hoje em Cristo nós podemos caminhar diferente daquilo que a velha vida vivia, porque nós temos vida nova. Tá certo? Então vamos ler Efésios, nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa. Nós vamos ler do capítulo 4, do verso 17 até o verso 32. Depois a gente vai estar olhando algumas porções desse texto. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração.
Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira de cada um, fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem deem lugar ao diabo. Até o verso 32. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Amém. Aqui tem muitos contrastes entre vida velha, vida nova, práticas da vida nova, práticas da vida velha, há esses contrastes. Mas olhando todo esse cenário aqui, que Paulo coloca para a igreja de Éfeso, um ponto que me chamou a atenção quando a gente estava olhando, é que ele começa lá no verso 17 dizendo que isto, portanto, digo e testifico no Senhor, e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vocês lembram que para trás, os capítulos para trás, quando Paulo usa, ele fala dos gentios como incircuncisão, judeus como circuncisão, ele vai tratando dessas questões que haviam essas divisões, mas o Senhor uniu todos. Lembrando que a igreja de Éfeso era formada não era formada de judeus, mas de judeus e gentios. Só que Paulo aqui, ele já não trata esses irmãos mais como gentios. Ele usa a expressão gentios, ele usa, mas agora como um modelo de vida que não é de acordo com a palavra de Deus. Ele vai dizer, não andem mais como os gentios. Porque agora, quando ele olha em Cristo, isso é interessante, porque quando ele olha da perspectiva de Cristo, ele trata os santos em Cristo Jesus, os irmãos em Cristo. E não mais os judeus e os gentios vivendo cada um de uma maneira, mas os dois foram unidos em Cristo. E agora ele vai dizer que nós, os crentes, no geral, no contexto geral, não devem mais andar como andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos. Não devemos andar mais assim. Que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Por quê? Ele coloca que eles têm o seu entendimento obscurecido. O Filho de Deus não tem mais o seu entendimento obscurecido. Lá na criação, quando o Senhor Deus criou as coisas,
capítulo 1 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra, os céus e a terra, né? Só que no verso 2 diz, aí na nossa versão, diz que e eram, né? A terra era sem forma e vazia. Só que aqui nesse era sem forma e vazia, dá uma ideia de que foi assim que o Senhor Deus criou. Porque essas palavras forma e vazia são caos e ruínas. No original são caos e ruínas. Isso não faz sentido para a natureza de Deus, ele criar umas coisas em caos e ruínas. Isso aponta para uma queda, certo? E o que acontece? Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando ele vai começar a pôr ordem nesse caos, a primeira coisa que ele faz é o quê? O que ele disse? Haja luz. E trouxe luz. O coração do pecador, o coração de pedra, com entendimento entenebrecido, mergulhado em trevas, a primeira coisa na redenção de um pecador, o que acontece? Iluminar o entendimento e o coração desse pecador, trazendo vida. Por isso que Jesus disse que quem segue a ele não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Estava morto, entenebrecido, o seu entendimento mergulhado em trevas. No entanto, o que diz que uma vez que você foi gerado de novo, foi nascido de novo, nós agora em Cristo, nós também temos a mente de Cristo. Então, um entendimento diferente. Não é mais como andam os gentios que estão em trevas. Os gentios que ele fala é o povo que não faz parte do povo do Senhor. Não está se tratando apenas de uma etnia específica, mas ele está tratando do homem sem Cristo. Do homem sem Cristo. O homem em Cristo e o homem sem Cristo, a velha natureza e a nova natureza. Então ele vem dizendo que vocês agora, depois que ele dá todos aqueles ensinamentos para trás, ele chega dizendo aqui que, não, eu peço a vocês, e no Senhor eu testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Pela dureza do seu coração. Veja bem, lá no livro de Ezequiel, lá no 36, verso 26, o profeta fala da parte do Senhor de uma troca de coração. Ele fala de um coração duro, de um coração de pedra, e fala de um coração de carne, um coração maleável. Né? Eu lhes darei um coração novo. É um coração novo. E porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra. Isso aponta para Adão, para a vida velha. E o homem em Adão, ele vive numa dureza de coração. É por isso que ele não consegue compreender as coisas do Espírito, porque está mergulhado em trevas, está morto. Ele não consegue discernir. Então, um coração de pedra, ele arranca esse coração de pedra e lhes dá um coração de carne, que aponta para Cristo, para a vida nova, um coração novo. Isso é removido pela cruz e ganhamos vida nova pela ressurreição, como vemos falando todos esses dias que nós estamos aqui. Tá certo? Então, o comportamento é diferente. Nós não podemos dizer que estamos em Cristo e vamos viver do mesmo modo velho que a gente vivia antes. Não vai fazer sentido isso. Certo? Eu tenho muita dificuldade de digerir quando... preste bem atenção, porque assim, eu particularmente tenho muita dificuldade quando um crente diz para mim, com muita facilidade, quando ele diz assim, não, mas eu peco mesmo.
Eu tenho muita dificuldade de digerir esse tipo de coisa, porque não faz sentido com o que a palavra de Deus diz sobre a obra da cruz. Não faz sentido. Não estou falando de impecabilidade, nem a Bíblia fala disso. Não estou falando de impecabilidade, nem a Bíblia fala disso. Mas nós temos muita facilidade com o fato do pecado estar presente na nossa caminhada. Isso também não faz sentido segundo a Escritura. Tá certo? Isso também não faz sentido. Porque parece com uma história que o Charles Spurgeon ele conta. Que dois homens eles vão numa praça e eles começam a se golpear, cada um com uma espada, numa apresentação, numa praça, numa cidade. E eles estão lá, um golpeando o outro, como se fossem inimigos mortais. Como se fossem inimigos mortais. Depois, terminado aquele espetáculo, eles se abraçam e vão juntar os despojos, vão contar os despojos, ou o dinheiro que eles ganharam com aquela apresentação. Isso parece muito com o que nós dizemos que nascemos de novo, mas lá nós conservamos uma amizade até singela com o pecado. Pecado não pode ser algo que possa ser bem-vindo para mim, mas não, gente. Isso não vai fazer sentido. Se você nasceu de novo, não é normal viver com muita facilidade na prática do pecado. Eu conversava com um irmão em Sobral, ele dizia para mim o seguinte: irmão, eu ia de Sobral para Fortaleza, não é normal que aconteça, mas está sujeito a acontecer o pneu do carro furar. Agora, tem uma coisa muito errada quando em cada cidade o pneu fura. Aí tem um negócio muito errado. Cada cidade que você passar, o pneu furou. Isso não está certo. Certo? Isso não está certo. Então, nós confessamos que nascemos de novo, mas a nossa caminhada, ela não condiz com aquilo que nós confessamos. Nós fomos libertos, irmãos. Somos libertos do domínio do pecado. Estamos sujeitos a pecar? Estamos. Por palavras, por omissão, uma ação. Mas nós temos o Espírito do Senhor. E a exortação de Paulo é que não andem mais assim, não vivam mais assim. De lá vocês saíram. Esse é o padrão que eles estão vivendo. Esse é o padrão natural para eles. Vocês não são mais assim. Se é que tem aprendido de Cristo. Paulo vai dizendo isso. Mas nós fomos nascidos de Deus. E a exortação de Paulo é essa. E essa conduta não se trata apenas dentro do quesito religioso. O nosso caminhar santo no Senhor, conforme a vida nova que nós ganhamos, isso atinge todas as esferas de nossa vida. Isso atinge a nossa conduta pessoal, nossa conduta social, como nós nos comportamos em casa com a nossa família, como nós agimos com nossas esposas, esposas com seus maridos, pais e filhos, filhos e pais. Isso engloba tudo. O padrão tem que ser o padrão da vida de Cristo. Não mais do que dizem lá atrás. Porque tem o William Scruggs, se eu não me engano, ele diz uma coisa, eu citei até aqui no primeiro dia. Ele diz o seguinte, que a igreja deve olhar para o seu credo, o indivíduo para a sua conduta. A conduta de alguém não pode estar correta se seu credo estiver errado. E o credo de alguém, ainda que correto, para nada vai servir se não produzir a conduta correspondente. Como diz a Escritura. Eu posso saber do que diz toda a doutrina direitinha lá da mensagem da cruz, tudo bonitinho, mas se a minha vida não condiz,
Isso não vai fazer sentido, isso não vai, a matemática, a conta não vai fechar. Se eu disser que eu nasci de novo, mas eu ando o contrário daquilo que eu estou confessando. Então toda essa minha confissão de nascer de novo, todo esse meu conhecimento de mensagem da cruz, não serve de nada. Porque eu não experimentei isso. É como o irmãozinho Geraldo, eu estava conversando com ele, ali o irmãozinho, a gente tem conversado bastante, tem sido uma bênção para mim. Né? De que vale eu conhecer tudo isso se não me for revelado pelo Senhor? Isso não vai fazer nenhum sentido para nós. Nós vamos até aprender. Eu aprendi a falar da mensagem da cruz. Eu aprendi a falar da mensagem da cruz sem ser um crucificado. É por isso que é importante que aquele que prega a mensagem da cruz, de fato tem que ser um crucificado. Porque pregador da cruz, ele tem que ser ele mesmo um homem crucificado. Tem que ser sua experiência. Tem que ser sua experiência. E Paulo leva isso lá para a prática. Para a sua prática. Cadê aqui? Onde é que eu estou? Está aqui. Então a conduta cristã, ela possui ela tem uma abrangência muito grande. Ela vai para todas as esferas da nossa vida. Como pai, como filho, como patrão, como funcionário, como cidadão, como cristão. Isso tem que impactar. A vida de Cristo tem que ser manifestada em todas as esferas da nossa vida como ser humano, como pessoa. Tem que fazer a diferença na minha casa, na minha família, no meu tratamento com os meus filhos, no meu tratamento com meus pais. Isso tem todas essas orientações. Então isso tem que causar esse impacto, certo? O apóstolo vai se referir aos princípios de vida, nessa parte da carta aqui, nessa parte desse capítulo 4, aos princípios de vida, os quais são por eles contrastados. Você vê que no texto que nós lemos, ele vai sempre contrastando vida nova e vida velha, tá certo? E também as práticas desses princípios sendo postas em contraste. Vamos ler aqui, irmão, do verso 25 até o verso 32, por favor. Por isso, deixando a mente que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então vejam que o contraste que é colocado aqui, a vida antiga e a vida nova, né? Essas práticas, também as práticas desses princípios sendo postos em contraste. Você vê que ele vai estar contrastando aqui mentira e verdade, mal e bem, luz e trevas. Ele vai trazendo esses contrastes aqui. A vida antiga e a vida nova, elas são colocadas em forte contraste. O antigo deve ser despojado. Deve ser despojado. A orientação da palavra de Deus é que nós devemos aqui despojar, né? E revestir. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos.
verso 22, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Isso aqui é interessante. Por que eu posso deixar isso hoje, sendo que lá atrás, antigamente, naquele tempo, como Paulo usa lá nos capítulos para trás, isso me mantinha como escravo e eu não podia sair disso, porque eu era escravo. Eu ainda possuía a natureza velha. Mas agora, uma vez que meu velho homem foi morto na cruz com Cristo, agora eu sou orientado da parte de Deus a deixar isso. E não mais viver dessa forma. Isso é possível hoje por causa da vida de Cristo. Não é pela nossa força, mas pela vida de Cristo. Não é um cristianismo para fora em que nós vamos estar sempre dizendo, você não pode fazer isso, você não pode pegar naquilo, você não pode falar isso. Você tem que andar desse jeito, tem que vestir isso, tem que... Você está entendendo? Não é esse tipo de coisa. Porque quando eu coloco isso para você, eu estou querendo completar o Evangelho. Quando o Evangelho não é pregado completamente, então eu vou querer completar o Evangelho com essas coisas. Não faça, não toque, não pegue, não manuseie. Tem aparência de sabedoria, mas nenhuma satisfação quanto à carne, que Paulo diz aos Colossenses. Isso não de fato traz libertação. De jeito nenhum. Vai trazer, como a gente estava conversando à tarde, a libertação é pela vida de Cristo, é pelo conhecimento da verdade. A verdade é uma pessoa, essa pessoa é Jesus. O Espírito de Deus vai nos conduzindo. Eu estou dizendo que a gente tem que viver de qualquer jeito, porque a orientação da palavra é não andar mais como andam os gentios na vaidade dos seus pensamentos. Não é mais um modelo lá do mundo lá fora. Nós não devemos andar daquele jeito. Estão entendendo? Estou falando de princípio de vida. Quem é o Senhor da nossa vida? Não é Cristo? Amém. Quem é que deve dirigir a nossa vida? Quem é que dirige a nossa vida? Não é o Senhor? Amém. Quais são os princípios que nós temos que viver agora? Não são os princípios da palavra de Deus? E não mais os nossos princípios antigos. Os nossos. Pecaminosos, mas os da palavra de Deus. Se mentia, não mente mais. Se furtava, não furte mais. Se adulterava, não adultere mais. Não faça. Porque isso não é natural de uma nova criatura. Não é natural de uma nova criatura. Então, essa vida antiga e essa vida nova, elas são postas em contraste. Não vai fazer sentido. Isso para uma nova criatura. Mas somos sujeitos a fazer. De repente, eu posso pensar mal de um irmão, eu posso julgar o irmão num pensamento, porque isso é pecado. É ou não é? Isso é pecado. Aconteceu recentemente uma situação comigo, uma semana atrás. Houve uma situação em que veio o pensamento, pai, mas fulano fez isso e tal, e vi que eu já fui levantando aquele juízo. Depois quando fiquei sabendo, aí eu disse, ô Senhor, me perdoe, porque eu fiz um juízo injusto. Perdoe e trate comigo. É por isso que nós precisamos diariamente da operação da cruz na nossa vida. Diariamente. Elevando sempre. E por toda parte o morrer de Jesus Cristo. Não é esporádico. Dizer que somos crucificados na igreja é muito fácil. É muito bom. Dizer que sou nova criatura quando eu estou reunido num grupo de crentes é fácil. A questão é no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no trânsito, na nossa casa, lá com a nossa esposa, como nós tratamos o nosso filho, como nós tratamos os nossos negócios. A questão está aí, na vida prática, na vida cotidiana. E Paulo, ele orienta os irmãos para não viverem assim, certo? O antigo deve ser despojado, tirado fora. Eu aprendi que despojar é tirar do morro. Eu aprendi isso num congresso em Teresina. Eu não fazia ideia do que era isso.
Eu aprendi há uns anos atrás que despojar é tirar do morto. Tirar do morto. Eu gosto muito do exemplo que, por exemplo, Josafá, ele ficou sabendo que os amonitas, os moabitas e os do Monte Seir se reuniram para vir guerrear contra Josafá, contra o reino de Judá. Ele ficou preocupado porque o exército era bem maior do que o exército de Judá. Um exército muito grande, ele sabia que não tinha condição de encarar aquele exército, certo? Aquele grupo de soldados, né? Um número muito grande. Então ele ora o Senhor, ele jejua, ele busca o Senhor, ele se humilha diante do Senhor, e o Senhor responde. O Senhor diz para ele que aquela peleja não era dele, era do Senhor. O Senhor diz para ele isso. Tranquilo. Continua um jejum nacional, então eles vão para a guerra e vão louvando o Senhor. Vão louvando o Senhor. Só que quando eles chegam no Vale de Beraca, eles não guerreiam. Porque quando eles chegam, todos já estão mortos. O Senhor agiu por eles. Todos estavam mortos. No Vale de Beraca, no Vale da Bênção. Estavam mortos. Agora o Josafá, ele se curva para poder despojar os inimigos, para tirar dos inimigos que são mortos. Pegar os despojos. Eu penso que o despojar daquilo que é do velho homem e jogar fora, uma vez que o velho homem morreu, nós temos uma natureza terrena e carregamos ainda, querendo carregar essa bagagem do velho homem. Orgulho e um monte de coisa mais. Então, o despojar é ir tirando isso. Isso é possível pela vida de Jesus. Isso, diariamente. Por isso, o processo de santificação, nós somos tratados diariamente. Nós vamos tirando isso, nós vamos pela vida de Cristo, nós no nosso esforço. Porque santificação, gente, é um processo sinérgico. Não é um processo monérgico, é sinérgico. Aquela fala de Jonathan Edwards é interessante porque ele diz: Deus faz tudo e eu faço tudo. Pela vida de Cristo. É uma ação e uma reação. Uma ação da palavra de Deus e uma reação minha a partir da palavra de Deus. Porque se eu creio nisso, então nós vamos estar olhando para a palavra de Deus sempre. E caminhar conforme a palavra de Deus. E não mais ter vida promíscua que não tem a ver com a verdade de Deus. Então, se nasceu de novo, não faz sentido a gente caminhar como caminha o povo lá fora. Então, as orientações do Senhor são essas, para nós. No contexto do social, da conduta social, até do capítulo 5, verso 1 até o 21, Paulo mostra que o amor é a característica do cristianismo autêntico. Vamos ler esse texto? Vamos dar uma olhada nesse texto? Efésios 5, do 1 até o 21. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor.
E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então veja bem, então essa segunda parte, a partir do capítulo 5, o apóstolo começa a dizer que, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. Lembra que o que nos caracteriza como seguidores de Jesus é o fato do amor se manifesta no meio de nós. Jesus disse que quando nós tivermos amor de uns para com os outros, o mundo saberá que nós somos discípulos de Cristo. Por isso que ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a orientação da palavra de Deus é que nós devemos viver em amor, como também Cristo nos amou. O modelo é sempre Cristo, e é tudo em Cristo. O modelo de amor é o amor de Cristo, tá? Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O amor é a característica do cristianismo autêntico, é aquilo que de fato caracteriza o que é o cristianismo de Jesus Cristo. E assim o amor ele elimina essas práticas que ele vem explicando aqui, por exemplo, lascívia, certo? Trevas, como ele coloca o linguajar, ele vai moldando tudo, essa questão do amor, que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza, que é a idolatria, nem sequer sejam mencionadas entre vocês. Isso não deve haver entre vocês. Não está falando no geral, porque a carta foi escrita para os eleitos de Deus, para a igreja. Isso não pode ser mencionado ou existir isso entre os crentes. É o que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso. E é o que nós somos orientados acerca da palavra de Deus. Porque ele vai dizer mais na frente, como ele diz que nós éramos trevas no passado, naquele tempo, antigamente, antes da cruz, nós éramos trevas. Ele não disse nós estávamos nas trevas, nós éramos trevas. Nós não tínhamos a vida de Cristo. Cristo não disse que é a luz do mundo? Se nós seguirmos Cristo, nós temos a luz da vida, então não somos mais trevas, porque aquela natureza velha de trevas já foi, não é mais aquilo, é vida nova. Então o apóstolo Paulo, ele diz que o amor, ele elimina tudo isso, pois devemos viver entre nós em amor, e essas coisas não devem haver mais entre nós, não deve haver mais entre os cristãos, entre os crentes. Isso não pode ser normal entre os crentes. Tá certo? Tanto essas coisas mais grotescas, quanto a própria forma de tratamento de uns com os outros. Não posso tratar com grosseria mais os meus irmãos, porque nós devemos viver com amor. Tá certo? Devemos viver em amor. É assim que nós devemos. Ser cordiais uns com os outros. Tá? Que é o que ele vai dizer, nós não devemos linguagem grosseira.
coisas tolas, nem indecentes, porque isso não convém. Não convém a santos. Não convém a santos. E aí ele segue. Ele segue dizendo que no passado nós éramos trevas. No passado nós éramos trevas. Não apenas estávamos nas trevas, nós éramos assim por natureza. Nós éramos filhos da ira por natureza. Paulo vai dizer aos Efésios, lá no capítulo 2, que a gente já viu para trás, que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Foi nessa condição que nós fomos gerados nesse mundo. Nessa condição. Mas em Cristo nós somos novas criaturas. Já não estamos mais nessa condição de trevas. Tá certo? Essa parte, Paulo dá muita ênfase à questão do caminhar cristão. Essa palavra, andar, ela vai aparecer 8 vezes só nessa carta de Éfeso. A gente tem uma ideia do tamanho da ênfase que ele dá do nosso caminhar cristão, do nosso andar cristão, andar em Cristo Jesus. São 8 vezes que ele aborda essa palavra, e o seu significado é sempre conduta ou modo de vida. Não é por menos que o modo de vida cristã abrange todas as esferas da vida humana, como a gente vem falando. A partir do verso 22, nós vamos ler aí o verso 22 até o 33, é? Efésios 4? 5. 5, 22. 5:22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Continua. Até o 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. E leia o 27 para fechar aqui o contexto. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então veja bem, ele começa agora, vai para o lar cristão. Ele vai para o lar cristão. Ele sai dessa questão da conduta lá de si, da sua natureza, depois ele vem para a questão social, como nós devemos nos comportar entre nós, como grupo de crentes. Agora ele vai para o lar cristão. Como deve ser a relação de marido e mulher, né? Ele começa com as esposas. Aqui alguém disse que nenhum outro ponto distingue mais o cristianismo do que a criação da verdadeira vida em família. Ele dá fim à, então, degradação das mulheres e à negligência da infância. O apóstolo também especifica as 3 relações normalmente que constituem uma família: esposas e maridos, filhos e pais, escravos e senhores. E a ordem segue nessa questão, tá certo? De primeiro, vou ler aqui, esposas e maridos, falando de fundamento da vida ordenada, e ele dá esses conselhos aqui. Esposas, sejam cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Eu lembro que um pastor, uma vez conversando comigo, ele disse que numa sala de aula, no curso de psicologia, isso gerou um grande debate. Porque hoje, quando se fala da questão da mulher sujeitar, eles veem uma situação de opressão da mulher. Certo? De opressão da mulher. Mas isso aqui não é o que Paulo está dizendo. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A mulher, ela tem uma missão com o marido. Ela é aquela que completa. As próprias palavras, quando nós olhamos as palavras no Antigo Testamento, fala de homem e mulher, por exemplo, Zacar e Nequeba são os termos que são usados, Zacar para homem, Nequeba para mulher, que é o macho alfa e a fêmea de encaixe, aquela que completa. Esses são os termos, alguns dos termos
que aparece lá no livro de Gênesis. Não é uma questão de ser dominador, mas questão de estar junto, sendo que o homem recebe essa autoridade no lar, essa responsabilidade de cuidar e amar a esposa como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Se entregando por ela em sacrifício. É um amor que envolve sacrifício. Aprendemos recentemente que, como essas palavras elas não aparecem, tem um método de interpretação. Aprendemos recentemente o método da primeira menção. E quando se trata da palavra amor, como ele aparece na primeira vez, ele segue essa característica pelo resto da Bíblia. A primeira vez que aparece a palavra amor, aparece ligada ao sacrifício. Lá quando Abraão vai sacrificar, vai levar Isaac para ser oferecido em sacrifício. Isso eu achei muito interessante quando a gente viu isso. Porque quando fala de Cristo que amou a igreja, ele amou com esse amor sacrificial e ele se entregou para santificar a igreja. E nós, os maridos, temos essa responsabilidade de amar e cuidar das nossas esposas, como Cristo amou a igreja e assim ele fez para santificar a igreja. Não exige que as mulheres amem com esse amor sacrificial, mas exige que os homens amem assim, diz a palavra de Deus. E assim nós devemos amar as nossas esposas e cuidar delas. Não serem ditadores, mas amar e cuidar. Certo? Amar e cuidar. E é curioso que antes disso Paulo diz, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. No temor de Cristo. As esposas isso deve ser uma relação de respeito, de mutualidade, de amor, de cuidado. E isso faz parte da característica da nova vida. Porque isso também parte lá para a questão quando ele vem para a questão da vida familiar. Da conduta doméstica, da minha responsabilidade como marido, da sua responsabilidade como esposa. Porque todos nós temos essa responsabilidade. Cada um no seu devido, cumprindo o seu devido papel. Cada um cumprindo o seu devido papel. Então o apóstolo ele especifica essas relações que normalmente constituem uma família. Esposa e marido. E aqui nós temos, como nós lemos aqui, o irmão leu para nós até aqui o verso 26, que as esposas, que cada uma de vocês se sujeitem ao seu próprio marido como ao Senhor. Como ao Senhor. E aqui a gente às vezes encontra uns contrastes no meio da igreja, porque algumas mulheres e também homens dizem que se sujeitam a Cristo. Mas tem uma dificuldade muito grande dentro dessa relação com o marido. Então nós temos um contraste naquilo que nós confessamos e na nossa conduta dentro do lar cristão. Porque se eu digo, Giovanni, se eu digo que eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, mas aí eu não cuido da minha esposa, eu tenho um contraste. Eu não cuido dela como devo cuidar, então eu vou ter um contraste. Isso não vai se relacionar entre aquilo que eu digo e aquilo que eu faço. Aquilo que eu digo e aquilo que eu faço. Tá certo? Então, ele vai especificando isso. Ele vai especificando isso. Então, as esposas devem sujeitar-se ao marido, o respeito à autoridade dele, o cuidado, a sujeição no serviço do lar. Eu digo, não é você ficar marido, você ficar com as pernas cruzadas, vendo a esposa morrer de trabalhar dentro de casa, não é isso. Tá certo? Não é isso. Porque tem muito homem que acha que a mulher é uma empregada para ele. É escrava dele. Tem muita mulher que também enxerga o contrário também. Tá certo? Então as coisas têm que ser equilibradas pela vida de Jesus. Pela vida de Cristo em nós. Se você ganhou nova vida, olhe para a palavra de Deus e vamos, porque nós temos condição agora de fazer isso, gente. Como o pastor Marcondes um dia estava falando, acho que foi ele que estava conversando comigo, que esse revestir, se é possível a gente deixar isso,
tirar, despojar isso, revestir do novo, por causa da obra de Cristo. Se não fosse pela obra de Cristo, nós continuaríamos na escravidão do velho homem, na escravidão do pecado. E não tinha como isso ser alterado, isso ser mudado. E aí ele segue no texto, né, a igreja como o Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Está falando de autoridade. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa é sujeita em tudo ao seu próprio marido. Agora os maridos, né, falando das esposas, estarem sujeitas, porque diz que está sujeita a Cristo, tem que estar sujeito ao marido, à autoridade do marido em casa. Os maridos, que cada um de vocês ame sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então a responsabilidade nossa é grande. Irmãos, se você nasceu de novo, a vida de Cristo tem que ser manifestada. Nós cantamos, vem revelar Cristo em mim. Que a vida de Cristo seja revelada em nós, no nosso lar, no nosso trabalho, na rua, nas nossas relações como irmãos, nas nossas relações com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho. Tá certo? A relação de filhos e pais, lá no capítulo 6, no verso 1, ele vai dizer assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Por quê? Por que ele diz isso? Pois isso é justo. Pois isto é justo. E conselhos para os filhos: obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Aí ele cita um mandamento: honre o seu pai e a sua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. Certo? Honre seu pai e sua mãe, porque isso é justo. Porque isso é justo. Tá certo? Então, filhos, honre seu pai e sua mãe, porque isso é justo. E o primeiro mandamento que ele usa é um mandamento com promessa, para que tenha vida longa. Para que tenha vida longa. E aí a gente vai... Esposa e marido, fundamento da vida humana ordenada, filhos e pais vem depois. Onde é que eu estava mais aqui? O terceiro serviço trata da questão dos escravos e senhores, né? Filhos e pais, escravos e senhores. Aí verso 5 ao verso 9. Verso 5 ao 9. A gente ir caminhando aqui para o final. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente, para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não para pessoas. Sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Então pronto, aqui ele vem para a terceira questão, que é a relação de... Aqui ele usa escravos e senhores, porque era o contexto da época, mas hoje patrões, empregados e patrão, essa relação, tá certo? Numa relação justa no Senhor, não como opressores e nem como empregados preguiçosos, que só trabalham quando o patrão ou o chefe vê. Isso também não é conivente com o que nós confessamos a partir da vida de Jesus. Nós devemos servir, né, no nosso trabalho como se fosse ao Senhor.
como se fosse ao Senhor, cumprindo com aquilo que foi acordado no nosso trabalho e assim os patrões também, com aquilo que foi acordado com o empregado, sabendo que o Senhor deles também, tanto deles quanto tanto de um como de outro, está nos céus e trata as pessoas, não trata as pessoas com parcialidade. Então esta relação, gente, isso são alguns conselhos que Paulo dá à igreja da parte do Senhor sobre essa questão de nossa conduta como cristãos, certo? Sobre a nossa conduta como filhos de Deus. Nós confessamos a partir da palavra de Deus que nós nascemos de novo e confessamos cantando, confessamos com a nossa boca aquilo que está escrito, mas a nossa conduta ela tem que ser relativa àquilo que eu falo, no mínimo coerente. Não estamos falando que seja perfeito, mas tem que ser no mínimo coerente. Nossa vida tem que ser coerente com aquilo que nós dizemos. Claro, irmãos, nós estamos num processo, num tratamento diário da parte de Deus, um processo de santificação, mas devemos estar sempre sujeitos à autoridade da palavra de Deus. Nós vamos tropeçar em muitas coisas, durante nossa caminhada, nós vamos falhar em dados momentos, mas temos que estar sempre sujeito ao Senhor, porque nós ganhamos vida nova. Nós temos vida de Cristo. Por isso, nós temos que ser orientados a partir da palavra de Deus, tanto em todas essas áreas de nossa vida. O que Paulo está trazendo aqui não são coisas de doutrinas teológicas, são coisas práticas a partir da palavra de Deus. Você foi chamado para ser santo e está sendo santificado. Você foi aperfeiçoado, mas está sendo santificado. Então, são as coisas práticas da nossa vida diária. Vocês não já ouviram alguma vez, assim, para me ser crente como fulano, se comporta mal no trabalho, é briguento e arruma confusão, é uma confusão danada? Então, por quê? Ele confessa que é crente no Senhor Jesus Cristo. Mas como é que isso é visto lá no trabalho dele? Como é que é visto na minha casa, lá na comunidade onde eu vivo, lá nos meus vizinhos? Como eu vou anunciar Cristo para os meus vizinhos, um Cristo que muda coração, um Cristo que dá coração novo, quando que minha relação com a minha esposa é uma relação conturbada, uma relação ruim? Como que eu vou falar de um casamento restaurado pela vida de Jesus, sendo que o meu casamento é problemático? Então, nós temos que ser coerentes com aquilo que nós confessamos a partir da palavra de Deus. Como que nós vamos ensinar os outros irmãos? Porque a Bíblia começa o seguinte, essa questão da prática aqui, ele começa dizendo, vivam em amor entre vós, vivam em amor. Como nós vamos ensinar os irmãos, os outros irmãos, a conduzir os seus filhos, sendo que nós mesmos não conseguimos conduzir os nossos? Porque nós não olhamos para a palavra de Deus. Não é assim? Então, a nossa vida tem que ser... esses trechos aqui, Paulo vai tratar de coerência com a palavra de Deus, com aquilo que ele ensinou para trás. Certo? Na vida prática, isso para os jovens, para os homens, para as mulheres, para os filhos, para os pais, para os maridos e para as esposas. O apóstolo lida com cada relação de maneira elevada. Esposa e marido, semelhantes à igreja de Cristo. Filhos devem obedecer aos pais, porque é justo. Aí entra a disciplina e a instrução dos pais deve ser do Senhor, a partir da palavra de Deus. Escravos devem servir como ao Senhor, e vamos olhar para a nossa realidade cotidiana, empregados e patrões. Empregados devem servir ou trabalhar como se fosse ao Senhor. Senhores devem lembrar que são também servos de Cristo. Eles têm um Senhor sobre eles, né? Eles têm um Senhor sobre eles. A vida cristã, ela é abrangente. A vida cristã normal é a vida de Cristo. E nada disso aqui que foi instruído dentro desses textos que nós lemos, desses capítulos, depois vocês podem ler em casa com calma a carta de Efésios, uma carta maravilhosa. Nada disso aqui é possível sem a vida de Cristo.
É por isso que tudo é em Cristo. Não é possível, assim, nada disso se torna de fato real da nossa convivência sem que seja pela vida de Cristo. Sem que seja pela vida de Cristo. Nós podemos sim ver alguns exemplos, mas quando você observa bem, essas coisas acabam não sendo coerentes com a vida de Jesus. Mas estamos falando aqui para crentes. A carta de Paulo aos Efésios foi para crentes. Não foi escrita para descrentes, foi escrita para os crentes. Orientações para os crentes. Então tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. E a ele a glória para sempre. Amém. Vocês foram chamados, nós fomos chamados para andar em santidade. Ser um povo diferente. Um povo onde a vida de Cristo se manifesta. Um povo que não é mais trevas, mas que é luz no Senhor. Um povo cuja vida de Cristo deve ser manifestada nesse mundo tenebroso, esse mundo de trevas. A luz de Cristo deve ser manifestada por meio de nós, nesse mundo que está em trevas. Outro dia eu estava com a Lívia, a gente estava olhando a lua, né? A gente estava no interior. E aí a lua muito bonita, ela disse assim, ó pai, a lua está bonita. Daí eu dizia, tá iluminada, tá clara. A gente no interior dizia assim, hoje a lua está clara, né? Tá boa de andar. Aí eu disse para ela, ó, isso aqui é uma figura da igreja. Lá no Gênesis 1, a lua é uma figura da igreja, porque a lua não reflete, não tem luz própria, ela reflete a luz do sol, não é a luz dela. Então a luz que deve ser refletida por meio de nós é a luz de Cristo, o cheiro de Cristo, a vida de Cristo. As pessoas têm que ver Cristo em nós no nosso casamento, Cristo em nós na nossa relação profissional, Cristo em nós na nossa relação de igreja, de comunidade, Cristo em nós no nosso andar, na nossa convivência. É isso que tem que ser visto. Não sou eu, é Cristo. E Cristo somente. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe cada um dos meus irmãos. Que a palavra de Cristo habite no coração de vocês. No meu coração e no coração de vocês. Eu preciso diariamente das orientações da palavra de Deus no meu caminhar. Porque nós somos constantemente tentados a querer agir por nossa conta própria e não conforme a orientação do Senhor para a nossa vida. Certo? Constantemente. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar com vocês. Querido Pai, meu Pai, aqui são muitas orientações da parte do Senhor para a nossa vida. O Senhor disse que tudo diz respeito à vida e à piedade nos foi dado em Cristo. Para a minha relação com os meus irmãos, como igreja, a nossa relação em amor no Senhor, que deve ser manifestada a vida de Cristo. A minha relação na minha casa com a minha família, Senhor, como eu cuido da minha família, como eu cuido da minha esposa, das minhas filhas, como minha esposa também cuida na família, como a minha esposa age, como as esposas vão agir em seus lares, os filhos. São tantas orientações para a nossa vida. Nós falhamos muito quando nós olhamos esses princípios do Senhor para o nosso viver, Pai. Murmuramos o nosso trabalho. Muitos, Senhor, acabam murmurando, acabam não agindo como deveria. Mas eu louvo o Senhor porque o Senhor está tratando com cada um de nós. Está nos santificando, salvando nossa alma. E eu sou muito grato a Ti, Pai, por isso. Porque não nos deixa só por nossa conta. O Senhor está trabalhando na nossa vida, mediante Cristo. Assim eu agradeço por esse momento, eu agradeço pela Tua palavra. Está aqui, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém.